Five Nights at Freddy's, jogo criado por Scott Cawthon. É louco imaginar que FNAF já tem mais de 11 anos e os caras continuam lançando o jogo. Eu tava fazendo análise de outros jogos até perceber que eu tenho que postar essa análise até o final do mês. E olha só, eu fiquei sem postar faz 2 semanas, né? Foi mal, tava caçando Shine. E como a gente tá no outubro, mês do medo, eu resolvi analisar algo que eu sei que é de terror e eu sei o que se trata. E como eu não sou muito dos jogos de terror, eu resolvi analisar algo que eu tenho entendimento. Só que ao invés de analisar um FNAF, a gente vai analisar todos os 7. Então nesse vídeo passaremos por cada jogo vendo suas evoluções. Será que FNAF realmente tinha que ter acabado no 7 ou é tudo nostalgia dos fãs? Venha comigo até a pizzaria Fred Fazbear para analisar. Ok, FNAF 1. Era exatamente 8 de agosto de 2014. Scott tinha recebido uma crítica do seu jogo cristão dizendo que os modelos pareciam animatrônicos horrorosos. Vendo isso, ele deu uma ideia para fazer um novo jogo. Ele fez um Kickstarter que ninguém doou nada. Então, sozinho e com muito pacto com Satã, ele conseguiu fazer seu primeiro jogo. E a gente tá aqui no menu. O menu é muito bom. A música tensa que tem no menu junto com o Fred glitchando ali no fundo, eu acho que é muito legal. Temos as opções New Game e continuar. Ao iniciar, a gente vê um jornal mostrando que eles estão procurando um guarda noturno para o turno da meia-noite até as 6 da manhã. Garantir a segurança do lugar e dos equipamentos e também dos animatrônicos para ganhar $120. Legal que dá pra ver de relance no jornal umas coisas escritas tipo blá blá blá, qualquer coisa, escreva qualquer coisa. O Scott tava com muita preguiça de escrever, né? Estamos finalmente no jogo. E olha, eu não sou muito técnica nos jogos que eu analiso, que eu não entendo porra nenhuma de programação. Mas a maneira que o FNAF foi criado é algo surpreendente, porque tudo nesse jogo são só PNGs e JPEGs com GIF. A gente tá literalmente numa foto esticada e quando eu acendo a luz toca uma camada por cima, que é a camada de luz. Quando eu fecho a porta é outra camada. As câmeras que eu abro também são mais PNGs. E os animatrônicos são outros PNGs transparentes que ficam sobrepondo o local. E o legal do jogo ser feito assim é que ele é muito leve. Ou seja, ele roda em qualquer frigideira com tela. E esse é um dos motivos que FNAF ficou popular. Ele roda em qualquer coisa, logo todo mundo pode jogar. Claro, que realmente fez sucesso o jogo foi a sua lore misteriosa e tudo mais. Mas qual é a lore? Qual é a lore de FNAF? Estão tentando procurar até hoje. Mas do que a gente tem nesse jogo é: você é um cara que foi contratado para ser guarda noturno de uma pizzaria. Mas a pizzaria tem boatos que ela é amaldiçoada devido a 5 crianças que foram feitas de franquia Crash Bandicoot. E suas almas estão dentro dos animatrônicos. O tal criminoso foi preso, mas ele conseguiu sair da prisão por falta de provas. Por incrível que pareça, isso é falado no jogo. Ele foi preso. E os caras conseguiram prender esse canalha e foi solto por causa de falta de provas. Como? Eu não sei. Esses detalhes de história é encontrado através do cara do telefone que fica ligando pra você e também panfletos em raras ocasiões que aparecem na pizzaria. Nos posters falam que primeiro foi 2 crianças, depois a pizzaria foi ameaçada de fechar por conta do saneamento e os animatrônicos soltando gosma e muco deles. Detalhe que é ameaçada, não significa que ia ser fechada. Depois o número de crianças desaparecidas foi pra 5 e agora a pizzaria tem que fechar até o final do ano. Como assim até o final do ano? Olha as desgraças que tá acontecendo. Na primeira noite, o cara do telefone liga pra você, te auxiliando das coisas básicas do jogo, falando pra gente abrir as câmeras pra vigiar os animatrônicos. Podemos acender as luzes para verificar se um animatrônico está lá e se ele estiver, a gente tem que fechar a porta. Mas cuidado, porque a gente tem energia. Essa energia, conforme as noites vão passando, ela vai acabando mais rápido. E se ela acabar, todas as portas e as luzes vão ser desativadas. Até hoje eu me surpreendo porque a gente gasta energia fechando a porta. Se a energia acaba, as portas deveriam continuar fechadas e não abrir automaticamente. A Fred Fazbear também diz que não se responsabiliza por danos à propriedade ou morte, como essa empresa ainda tá viva. E sim, os boatos dos animatrônicos andarem durante a pizzaria é verdade. Eles andavam durante o dia também, mas aí teve a mordida de 87 e detalhes. Não é importante, gente, não é importante. São detalhes de lore. Os animatrônicos em si enxergam a gente como um endoesqueleto central. Então, se eles entrarem na sua sala, eles vão tentar colocar a gente dentro de uma roupa de animatrônico. Cara, tem tudo pra dar errado nesse trabalho. No jogo a gente tem 11 câmeras. A área do show, o lugar de comer, o lugar de arrumar os robôs, a Pirate Cove, o banheiro, a cozinha, o corredor da direita, o corredor da esquerda e o armário de vassoura. Temos também o lugar perto da porta esquerda e o lugar perto da porta direita. Existe cerca de 4 animatrônicos que vão tentar te atacar: Fred, Chica, Fox e Bonnie. E também temos um quinto, mas esse a gente deixa pra falar depois. O Bonnie aparece na porta da esquerda. Então se ele aparecer, acende a luz e depois fecha a porta. A Chica aparece na porta da direita. Então se ela aparecer,
acenda a luz e fecha a porta. E depois fica verificando de tempos em tempos pra ver se eles saíram de lá. Afinal, você tem que economizar energia. Esqueci de citar que se você não fechar a porta no momento que eles estiverem ali, em certas ocasiões, eles podem desativar as portas e as luzes. Caralho, sabotador mais rápido do Oeste esse aí. Esse aí fez curso no Senai de eletricista, esse filho da puta. Já os dois outros funcionam de maneiras diferentes. O Fox de vez em quando vai aparecer dentro da cova do pirata. Ele ocasionalmente vai sair de lá. E quando você abrir a câmera e nada estiver lá, você vai abrir a câmera do corredor e ele vai vir correndo pra sua sala. Então você tem que fechar a porta antes que ele te dê o jumpscare. Tá sendo lá do cara falando que alguém vai morrer. Dê um passo à frente, alguém morre, passa alguma coisa, alguém vai morrer. Ah, sim, é. Dê um passo à frente, alguém vai morrer. Aí, quem seria? Eu. Forte, filha da puta! Já o Fred, ele só te ataca se você não olhar pra ele. Desde que sua câmera esteja na câmera onde o Fred está, ele não vai atacar. Claro, você tem que ficar olhando com a câmera. Mas lembrando, se você manter a câmera aberta por muito tempo, você vai gastar energia. Você vai saber se o Fred está se movendo ou não, devido que ele vai dar uma risada muito pesada. Ao acabar a energia da sua sala, o Fred vai ficar tocando o seu jingle. Os outros animatronics não vão te atacar, apenas o Fred. Desde que você fique parado, talvez você passe. Ou talvez você tome jumpscare. Tá, e temos o quinto animatrônico, que é o animatrônico secreto, chamado de Yellow Bear. Na época ele não tinha o nome Golden Fred, que hoje em dia é Fredbear. É bem confusa a história de final. O Golden Fred, ele vai aparecer em raras ocasiões. Ele vai automaticamente teleportar pra sala. Mas é só abrir a câmera e fechar. Pronto, ele sumiu. Mas caso você não consiga se livrar dele, ele vai te dar o jumpscare. E diferente dos outros animatrônicos que dá game over, ele fecha o jogo. Então está na hora da gente ensinar as manobras FNAF. Sua tática é manter sempre sua câmera no corredor da direita, já que antes que o Fred ataque sua sala, ele sempre vai passar por esse corredor. Isso porque se você estiver olhando pro Fred na câmera ou pela porta, ele não vai te atacar. Então você só vai precisar se preocupar com o Fox, mas isso você se preocupa quando a Chica aparecer na porta. Então basicamente você vai ter que abrir a câmera, checar a luz, abrir a câmera, checar outra luz, abrir a câmera, checar outra luz, abrir a câmera, checar outra luz. Se aparecer algum animatrônico, você fecha. Caso a Chica apareça, você fecha a porta e verifica a cova do pirata. Se o Fox sair de lá, você fecha a sua porta e logo em seguida vê o corredor pra dar a animação dele correndo. E assim que ele terminar de bater na porta, você abre a porta de novo e fica repetindo esse ciclo por 8 minutos. E pronto, você vai passar todas as noites desse jogo. Mas enfim, vamos falar um pouco da minha gameplay agora. Na primeira noite eu dei sorte, olha só, de ver o Fox cantando. Ouvi o jingle do circo do Fred e apareceu o It's Me na porra da tela. Que além de ficar um barulho infernal por 1 minuto, a porra do Fred ficou encarando o meu monitor. Tudo isso na primeira noite. Quer ver mais? Bom, o Fox tem uma rara ocasião de aparecer na primeira noite. E adivinha o que aconteceu? Que legal, hein? Na segunda noite, o cara do telefone nos dá os parabéns por passar a primeira noite. Porém, ele fala que conforme os dias forem passando, os animatrônicos vão ficando cada vez mais difíceis de se lidar. E fala pra gente só fechar as portas se os bichos realmente aparecerem. E também fala sobre o Fox aparecer na segunda noite. Eu já sei que ele pode aparecer, ele apareceu na primeira. Na terceira noite, o cara do telefone nos liga e se surpreende da gente ainda tá lá. Não porque as pessoas geralmente morrem, claro que não é por isso não é porque elas procuram outro trabalho. Na moral, na terceira noite eu dei o azar da porra da Chica e da porra do Bonnie ficarem na minha sala por muito tempo. E manter as duas portas fechadas gasta muita energia. E é muito foda você jogar o jogo e escutar a risada do Fred. Eu acho que é o bicho que mais dá medo nesse jogo. As luzes acabam, mas noite passada. Na quarta noite, o cara do telefone foi pro Beleléu. Ele literalmente é assassinado no meio da ligação. Bom, nessa noite eu fiquei fazendo a minha tática FNAF, abrindo e fechando o monitor. E o Fred, eu acho que ficou meio puto por não deixar ele se mover, porque ele ficou olhando pra minha câmera. Eu acabei morrendo nessa noite e tomando a tela de game over. Inclusive, na época eu achava que essa tela de game over era o Fred e os outros animatrônicos saindo da pizzaria pra causar o terror na cidade e tudo mais, mas na verdade é só a gente dentro da fantasia. Mas é isso, na quinta noite eu só fiquei fazendo a mesma coisa e passei, e ganhei $120. Mas enfim, após você zerar, você libera a noite 6 e depois, se passar a noite 6, você tem a Custom Night. Na Custom Night você pode escolher um valor de 0 a 20 nos animatrônicos, sendo 0 nada atacável e 20 muito atacado. E olha só, se você coloca 1987, o Golden Fred te dá o jumpscare, o que é um bagulho muito engraçado, porque a mordida de 87 do Golden Fred acontece em 83. Scott, você é um fodido. Bom, é isso tudo do FNAF 1. Mas o que falar sobre o jogo em si como uma análise? O jogo realmente tem uma ambientação pesada. Você fica com medo de jogar isso, principalmente se você estiver sozinho. Se você jogar sozinho esse jogo, sem falar nada, você realmente vai ficar com medo desse jogo. Os personagens em si, eles são muito bons. Os designs
dele passam uma ambientação de fofura, mas você também tem medo deles, principalmente se você olhar nas câmeras em certos momentos. Você vai poder ver os animatronics numa postura não muito agradável. Mas fazer o que? Esse foi o FNAF 1. Uma nota que eu dou pra ele, eu vou dar 8 pro FNAF 1, porque ele é o primeiro de todos. E eu acho que ele constrói muito bem o clima de terror. Toda a lore misteriosa da pizzaria assombrada, os animatronics se movendo, principalmente na quarta noite, onde o cara do telefone morre pros animatronics. Muito bem construído, mas será que o segundo jogo se mantém com essa nota? Mas antes de ir pro próximo jogo, a gente tem que falar do ScottGames.com. Se você é fã de FNAF, você sabe do que se tratava o site. É onde o Scott postava os pequenos teasers que ele ia fazendo de FNAF. E era mágico você entrar naquele site e ver o que estava acontecendo, se ia ter alguma coisa nova do jogo, ou se iria revelar pequenas pistas de lore. O Scott era tão desgraçado que ele colocava pequenas menções do jogo que ele tava fazendo nas linhas de código da fonte do site, ou de vez em quando você tinha que iluminar com Photoshop pra ver o que tava acontecendo lá. Mas devido ao sucesso do primeiro jogo, FNAF ganhou uma sequência em 11 de novembro de 2014, no mesmo ano, olha só. E ao abrir, você já tem uma cutscene onde você tá dentro do corpo do Fred, e ao olhar pros lados você consegue ver os animatrônicos. Mas enfim, a cutscene acaba e estamos em FNAF 2. Mais uma vez, o menu é incrível, não tenho o que reclamar. Embora ele seja bem semelhante ao primeiro, é legal que os 3 animatrônicos principais estão aqui, onde tem 3 animatrônicos, os novos, que ficam alterando entre os antigos, onde eles estão quebrados, tenebrosos. E principalmente a música do segundo jogo do menu eu acho muito melhor que a do primeiro. E ao iniciar, o jogo começa com mais um jornal falando da nova pizzaria Fred Fazbear, e que tá precisando novamente de um guarda noturno, o que é engraçado porque esse jogo se passa antes. Scott, você é um fudido por fazer uma prequela. O jogo se mantém com o mesmo formato de ser uma foto esticada. Temos 2 dutos que a gente consegue ligar a luz e também um corredor que podemos iluminar com nossa lanterna. Nesse jogo a gente pode colocar uma máscara de Fred Fazbear. Isso porque a gente não tem mais portas para se defender. E como os animatrônicos acham que a gente é um endoesqueleto sem o traje, a pizzaria nos deu só uma máscara para se defender. Então se a gente colocar a máscara, automaticamente os animatrônicos não vão mais perseguir a gente. Eu sou um guarda noturno, eu não tenho uma arma, não. Lembrando que enquanto você colocar a máscara, você não vai poder abrir a câmera ou checar com as luzes. A gameplay é o seguinte: coloque a máscara a tempo na hora que os animatrônicos aparecerem, dessa forma eles não vão te atacar. Você tem uma lanterna que serve para você ver se os animatrônicos estão perto, mas calma aí, porque essa lanterna tem bateria. Se ela acabar, bom, você não vai mais enxergar nada. Os animatrônicos em si podem vir do corredor ou dos dutos de ar. No antigo jogo a gente tinha 5 animatrônicos, bom, 4, o Golden Fred é um pouco. Porém aqui a gente tem 11 pra atrapalhar a gente. E a escala de poder foi pro caralho, né? São eles Fred, Chica, Fox e Bonnie, e também o Golden Fred, que aqui ele virou um personagem, e dá pra ver que o design mudou bastante, né? Mas a gente também tem o Balloon Boy, o Toy Fred, o Toy Bonnie, a Toy Chica e a Mango. Só que por mais que a gente tenha muitos personagens, todos eles jogam de maneira muito semelhante. É tipo o Amarguedo. 90% do elenco você se defende só colocando a máscara, e a única coisa que muda é o tempo de reação deles. Conforme as noites vão avançando, eles ficam mais difíceis. Então na quinta noite você tem que ser um velocista e colocar a máscara no momento que ele aparece na sua sala. Mas claro, tem algumas observações sobre colocar a máscara nesses animatrônicos. Toy Bonnie, Toy Chica, Balloon Boy e Mango vão aparecer nos dutos de ar, então você tem que colocar a máscara antes deles entrarem na sua sala. Os originais Chica e Bonnie também podem vir pelos dutos, mas eles não ficam com o rostinho aparecendo que nem os Toys. Você necessariamente tem que colocar a máscara no momento que eles entrarem na sua sala. Já os outros personagens que vêm pelo corredor, no momento que eles entrarem na sua sala, você tem que colocar a máscara. Mas eu queria dar destaque a 4 animatrônicos aqui. Primeiramente o Fox. O Fox, ele não se livra com a máscara e nem entra na sua sala. Na verdade, você tem que apontar a sua lanterna e ficar piscando pra ele no corredor até ele sair. O Balloon Boy, quando entra na sua sala, ele não te mata, ele apenas tira a sua luz, ou seja, você fica vulnerável aos ataques do Fox. A Mango é meu animatrônico favorito desse jogo. A Mango sempre sinaliza quando está na sua sala, porque ela faz esse barulho ensurdecedor. Além disso, se ela conseguir entrar, ela vai ficar no teto e não vai te atacar ainda, mas ela vai te atacar, ela tá pendurada ali. Uma hora ela vai pular na tua cabeça. Claro, tem chance de você passar a noite com ela pendurada no seu teto. E eu gosto da Mango justamente pelo design dela. Ela é um animatrônico que as crianças quebraram e ela virou só mais um brinquedo que as crianças vão lá e bagunçam. E também porque de vez em quando ela tá super bonitinha nas câmeras e de vez em quando ela parece o capeta. Olha só, ela tá super bonitinha no corredor aqui porque ela tá sozinha. Agora se o Fox estiver junto, meu Deus! Mas calma aí, meu patrão, porque não é só você observar os animatrônicos e colocar a máscara. Nesse jogo você tem uma caixa de música que você tem que tocar. Dentro dessa caixa tem a
Puppet. Você tem que, tempos em tempos, tocar essa caixa de música. Se ela acabar, bom, é game over. A Puppet vai começar a tocar o jingle dela e uma hora ela vai te atacar. Pelo menos o jogo te dá um aviso dizendo que a caixa de música está acabando, tocando aquele sinalzinho ali de alerta. Mas enfim, a gente tá numa pizzaria muito maior que a primeira. A gente tem a sala de festas 1, 2, 3 e 4, os tudos de área esquerda e direito, o salão principal, parts in service, eu não sei como traduzir isso, a sala de show onde ficam os três principais, a área de jojos, o cantinho de prêmio e a caverna das crianças. Cacete, que mapa enorme! E a Puppet existe que quebra ele. Você constantemente tem que ficar na câmera 11 dando corda. O Scott fez um cenário maior pra essa pizzaria, pra você nem conseguir ver ela, porque você constantemente tem que estar na câmera 11. O jogo também tem uma mecânica que, se você iluminar onde os animatrônicos estão, eles vão ficar travados por 6 segundos. Mas como você é obrigado a ficar na câmera da Charlie, só compensa você usar isso no Fox. Também não compensa você ficar checando os dutos. Isso porque eles sempre fazem som quando eles estão vindo pelos dutos. Inclusive, por esse jogo ter muitos animatrônicos, eles não podem ocupar o espaço um do outro. Diferente do FNAF 1, onde o Fred e a Chica poderiam estar ambos na mesma câmera, aqui os animatrônicos só aparecem com duplas específicas. Então você não precisa se preocupar com o Fox e o Fred no corredor, porque eles não são duplas. O Fox só faz dupla com o Bonnie ou com a Mango. No duto só pode ter um por vez. Mas ok. E a lore? Na noite 1, o cara da pizzaria liga para nós. E ele fala que estamos numa pizzaria nova. E fala que eles tinham uma antiga pizzaria, só que ela ficou com a imagem meio manchada. Só que agora é um novo recomeço, então não precisa se preocupar com aquilo, já que eles não vão cometer mais os mesmos erros. O cara do telefone também disse que os novos animatrônicos têm uma inteligência artificial foda para reconhecimento de criminosos. O que é bem engraçado, porque o cara que fez o ataque na pizzaria tava vestido de animatrônico. E é por isso que os animatronics toys atacam a gente, porque eles acham que a gente é um criminoso. E pra se defender é só colocar a máscara de Fred Fazbear. E também fala pra gente dar corda na caixa de música. Na segunda noite ele fala sobre os animatronics antigos e fala que o Fox só funciona com a lanterna, coisa que eu já expliquei. E diz que não gosta da Puppet, porque ela tá sempre pensando o que isso significa. Na terceira noite ele fala do Fox de novo, dizendo que é o favorito dele. E diz que tentaram fazer uma versão toy do Fox, que no caso é a Mango, só que as crianças destruíram ela. Só que ele finalmente fala algo importante, que tá tendo boatos da pizzaria. Na noite 4 ele avisa sobre uma tal investigação sobre essa pizzaria que a gente tá trabalhando. E na quinta eles falam que vão fechar a pizzaria. Oh, belezura! E na sexta noite o cara liga pra gente falando que as atividades da pizzaria se encerraram, porque alguém com uma roupa amarela tava fazendo uma baguncinha no lugar. O meu depoimento já faria a pizzaria ser fechada de verdade. Na verdade eu nem preciso falar nada, é só olhar pra mim, afinal eu sou um zumbi. Além disso, em algumas tentativas eu acabei morrendo e liberando um minigame secreto. Pois é, a gente não encontra lore só em posters jogados por aí ou pelo cara do telefone. A gente joga minigames no estilo Atari, porque isso ajuda muito na lore. Eu acabei jogando minigame, salve eles. Eu até fiquei indo e voltando pra ver se o Purple Guy aparecia, mas não, ele não apareceu. Esse jogo tem outros minigames, como por exemplo, entregar bolos pras crianças com o Fred, que no caso aparece o Homem de Roxo, vai lá e pô, matou a Charlie. Pô, tem o minigame do Fox, que você vai lá, controla o Fox e vai até a outra sala e festeja com as crianças. Só que quando você faz isso pela terceira vez, aparece lá o Sr. Lore lá e as crianças estão mortas. E o outro que é a Puppet colocando as almas das crianças dentro dos animatrônicos. Bom, no final do jogo você recebe $100 e libera a noite 6. Depois de passar a noite 6, você libera a Custom Night. Mas esse jogo tem uma Custom Night um tanto legal, porque ela propõe desafios pra você fazer. E conforme você vai concluindo esses desafios, além de você ganhar uma estrelinha, você ganha um bichinho na sua mesa. Por mais que os animatrônicos joguem de forma semelhante, a ideia é legal, a execução é uma porcaria. Mas enfim, esse foi o FNAF 2. Olha, eu vou dizer que eu não curti tanto o FNAF 2 quanto o primeiro. Por mais que os animatronics antigos tenham designs bem assustadores, os toys não assustam em nada, você nem tem medo deles. A ambientação de terror também não é lá aquelas coisas. Afinal de contas, o lugar é muito mais bonito do que o FNAF 1. Então você não tem aquele medo todo. Por isso, FNAF 2 eu vou dar um 6. Vou dar um 6 pra FNAF 2. Fazer o quê? FNAF 2 foi um sucesso pra época, ampliando cada vez mais a lore do jogo, tendo muitas gameplays, canções criadas pelos fãs, que por sinal o It's Be So Long, o Homem de Roxo é o Spy, ganhando também animações feitas pelos fãs. E o hentai, não esquece do hentai. Scott viu que tinha um pote de ouro em suas mãos, então em 2 de março de 2015 ele lança FNAF 3. Muitas pessoas não gostam do FNAF 3, justamente porque ele é muito mais fácil que o 2, mas eu discordo. FNAF 3 eu acho superior ao 2, porque não somos mais um guarda de segurança de uma pizzaria, somos segurança de uma atração de terror de um parque de diversões. Os boatos da Fred Fazbear Pizza de ter almas vagando e crianças possuindo animatronic fizeram com que os ricaços pensassem, pô, isso daria uma grana. E nossa, o lugar é sujo.
todo verde, parece que tá caindo aos pedaços e tá. Até o menu do jogo é sujo. O Springtrap todo bugado ali no canto. Bom, o que falar da gameplay? Aqui a gente só tem uma ameaça, que é o Springtrap. Isso porque você só morre se levar a jumpscare do William. De resto, a gente só tem os Phantoms, que servem pra atrapalhar a nossa vida. Temos, no caso, 3 coisas, que é o áudio, a câmera e a ventilação. O áudio serve pra atrair o Springtrap pra uma câmera específica, mas só funciona se esse canal estiver perto da câmera onde você tocou o áudio. Não adianta ele estar na câmera 5 e você tocar um áudio na câmera 9. Bom, a câmera serve pra você ver, né? E temos 10 câmeras. E bom, elas, diferentes dos outros FNAFs, elas não têm nomes. Apenas é câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. E temos a ventilação. A ventilação serve pra você trancar o bicho caso ele entre lá. E cada ventilação é separada. Então não adianta você fechar a última e pronto. Você acha que ele não vai entrar lá. Pode parecer idiota, mas eu achava que se trancasse a última, isso seria o suficiente. E de vez em quando, alguma dessas 3 coisas podem dar erros. Então você tem que arrastar a câmera pro outro lado e checar o painel de controle. Então você vai lá e clica no que tá dando erro e você conserta. Caso tenha 2 ou 3 falhas, você clica em Reboot All, porque assim vai ser bem mais rápido. Não acredite naqueles que dizem que consertar um por um é mais rápido. É tudo mentira. Como o Springtrap é o único que pode te atacar, os Phantoms servem pra te dar jumpscare e dar erros nas suas coisas. O mais prejudicial é a ventilação, porque além de fazer um barulho do caralho, você vai começar a ter alucinações e começar a ver vários Springtraps pelo mapa. Aparentemente a inteligência artificial do William é tão boa que toda vez que ele vê um erro, ele vai correndo pro duto mais próximo. Você vai saber que ele vai estar no duto porque ele vai fazer uma barulheira. Mas evitar os Phantoms não são difíceis. Temos o Phantom Fred, o Phantom Fox, a Phantom Chica, o Phantom Balloon Boy, a Phantom Mango e a Phantom Puppet. Se você vê um Phantom na sua câmera, é só trocar pra outro o mais rápido possível. Dessa forma o jumpscare dele não vai ser ativado e você vai conseguir evitá-lo. Mas o Phantom Fred é diferente, porque ele geralmente vai aparecer na sua sala. Pra evitar é só você abrir a câmera ou abrir o monitor de controle, porque assim você vai conseguir evitá-lo. A Phantom Puppet e a Phantom Mango são um pouquinho mais diferentes. A Phantom Mango vai ficar na sua sala e vai ficar fazendo barulho, impedindo você de usar o áudio, e a Phantom Puppet que bloqueia tudo que você pode fazer. Você vai ficar encarando ela por um bom tempo. Por mais que esse jogo seja mais fácil que o 2, eu acho que mecanicamente ele é melhor, justamente porque aqui você é obrigado a olhar as câmeras. E acredite, procurar o Springtrap aqui é uma desgraça. As câmeras são bem escuras, de vez em quando você quase não consegue enxergar ele. Tipo aqui, ele tá mostrando só o braço, não é nem o corpo, é só o braço. Mas pra passar é bem simples, é só você ficar travando ele em alguma das câmeras específicas. Fica alterando entre a 8 e a 9, que é as que mais dá pra enxergar ele, e pronto, você passa. Claro, sua câmera pode te dar erro, mas não se preocupe. Quando você toca um áudio, a câmera fica estática por um momento e depois volta. Se a câmera estiver com um erro e você tocar o áudio e fizer um monte de estáticas, o Springtrap foi pra lá. É só fazer isso e consertar a câmera logo em seguida. Ok, mas e a lore? O cara do telefone liga pra nós e eu adoro a voz que ele tem nesse jogo. Ele parece o maconheiro da Casa Monstro. Aê, mandou bem voltando pra mais uma noite. Eu prometo que vai ser muito mais maneiro dessa vez. A gente achou umas relíquias essa semana e já estamos procurando outra pista agorinha. E ele fala que a gente tá numa atração de terror, que vai abrir daqui uma semana. E é pra gente tomar conta do lugar e garantir que nada pegue fogo. Pode deixar. Nosso trabalho aqui é garantir que ninguém roube nada e nem fique se pegando nos corredores. Ah, sim! É o melhor lugar para as pessoas ficarem se pegando, né? E é claro, ele também explica as mecânicas do jogo. Na segunda noite, ele liga pra gente e fala que encontraram um animatronic de verdade da Fred Fazbear. Adivinha quem é? Pois é, o Springtrap não é ativo na primeira noite, que é só pra gente aprender as mecânicas. E também porque ele não tinha sido encontrado, já que todos os itens que a gente tem de cenário ali poderiam ser muito bem réplicas. E ele também fala que encontrou algumas fitas das antigas pizzarias, e vai deixar tocando na atração, pra deixar mais autêntico. Então uma das fitas começa a tocar, que fala sobre manuseamento de fantasias de mascote. Isso porque esses bostas aqui não podiam usar uma roupa feita de pano. Eles criaram uma fantasia que serve tanto pra você vestir, quanto pra usar nos animatronics sendo esqueleto. E as roupas são totalmente perigosas. Na noite 3 tem mais tutorial de como vestir as Spring Locks. E ele fala pra tomar cuidado com as travas de mola. Você não pode encostar nelas, muito menos respirar nelas, porque respirar vai deixar elas molhadas e vai causar um acidente fatal. Ele também fala sobre uma área secreta que tem nas pizzarias. Caso você se machuque ou sangre na fantasia, vá para a área secreta, onde o público não pode ver. Na noite 4, eles finalmente perceberam que as fantasias são uma péssima ideia. E fala pra não usarem mais os trajes, porque aconteceu um acidente na Sister Location.
Oh, Scott é gênio, não tem como. Na noite 5 eles falam sobre as salas secretas, dizendo que tem funcionário vagabundeando por lá. E na sexta noite eles falam que a sala foi oficialmente fechada. Devido ao quê? Adivinha devido ao quê? Devido ao processo, né? E se você deixou alguma coisa lá, problema seu, eles já fecharam o bagulho. Na moral, essa gerência é muito arrombada, como o Pizzaplex ainda existe, velho. Ok, mas ao finalizar cada noite você tem um minigame. Primeiro você controla o Frag, depois você controla o Bonnie, depois a Chica, depois o Fox e por fim uma alma penada. Nos 4 primeiros, o Purple Guy vai lá e destrói os animatrônicos. Ah, tá, isso explica porque tem tantas partes de robôs. Pera, como que ele conseguiu destruir os animatrônicos na mão? Porém, na quinta noite, quando você controla a criança chorona, os 5 fantasmas se reúnem perto do Purple Guy. E ele fica assustado, porque é um fantasma. Sem saída, ele corre pro traje de Spring Bonnie. Mas devido ao traje tá todo velho, fudido, capenga, ele morre e as almas desaparecem. Mas ele é revivido como Spring Trap. Então... no final do jogo a gente tem o Bad End, com luzes acesas nas cabeças dos animatrônicos. Ah, então como a gente faz o final bom? E eu vou ser sincero com vocês, fazer o final bom desse jogo é um absurdo! Na segunda noite você tem que clicar no pôster do Balão Boy e pegar todos os balões. Porém faltou um, então você tem que saltar para fora da tela, ir pra direita e você pega o último balão. E esse minigame é essencial para você fazer os outros. Depois você vai numa máquina de fliperama e clica com essa combinação. Aí você tem que pegar todas as partes da Mangle, ir pra fora da tela, aí você vai pra esquerda e sobe nos balões e pega um bolo. Na terceira noite você tem que clicar nas cabeças da Chica que ficam na câmera 2, 3, 4 e 6. E você vai pro minigame dela e você tem que pegar bolos e entregar pras crianças. Depois de entregar os 4 bolos, você vai lá e dá um pulo num lugar específico. Aí você vai pra direita e entrega o bolo pra aquela criancinha. Na noite 4 é o mais filha da puta possível. E quem descobriu isso é muito cabaço. Porque você tem que ir na parede da sala e clicar como se fosse o número de telefone 3895248. Aí você vai pro minigame. Aí você tem que cair 2 vezes, avança, vai pra direita 2 vezes, aí você tem que subir pela parede, aí você vai num lugar específico e entrega o bolo. E na quinta noite tem esse boneco do Shadow Bonnie que fica na sua mesa, aí você clica nele. Você tem que ir, subir, descer, até chegar em um ponto onde você vai poder entregar o último bolo. Aí na mesma noite você tem que ir na câmera 3 e clicar nesse pôster aqui. Aí você tem o último minigame, que é o dia mais feliz. E hoje em dia eu nem sei se isso é mais canônico ou não, mas aí todas as crianças estão comemorando seus aniversários. Aí você vai lá e temos as 5 almas das crianças, as 5 que morreram. Aí você vai lá e entrega o bolo. E a criança chorona pode finalmente descansar em paz. E após você finalizar a noite, pronto, você tem o final bom. Vai se fuder, como que alguém descobre isso? E bom, ao finalizar a sexta noite, que é a noite Nightmare, ô gênio, não tem como, você recebe um jornal dizendo que a atração de terror da Freddy Fazbear Pizza pegou fogo. E bom, esse foi o fim, né, do Spring Trap. Mas claro que não, né? Se você iluminar o pôster de jornal, você consegue ver ele no fundo. Então, ele não morreu. I always come back. Mas enfim, não tem mais por que eu falar de FNAF 3. Eu acho que ele é muito melhor no quesito de jogo de terror do que o FNAF 2 e o 1. Por mais que o Spring Trap seja uma bosta, né? O jumpscare dele nem assusta. Esse jogo também não tem a Custom Night, né? Só tem apenas a noite 6. Mas como que vai ter Custom Night, sendo que só um animatrônico pode te matar? Mas enfim, FNAF 3 eu dou uma nota 8,6. Após o sucesso de FNAF 3, parecia que tinha tudo sido acabado. Os 3 jogos já tinham uma história sólida, fácil de entender apesar de alguns furos, o criminoso tinha sido derrotado e as crianças libertadas. Inclusive no Scott Games, ele tinha postado uma foto de uma cartola no chão, que significava que o espetáculo tinha acabado. Até que um dia a cartola sumiu do site. E depois de muito tempo apareceu um Fred macabro segurando a cartola com a legenda "O final do capítulo". O final! Todos ficaram surpresos ao verem aquilo. Seria o final definitivo de Five Nights at Freddy's? Eu acho que ele foi o FNAF mais hypado da época, porque a franquia já tinha muito público, e a história tinha pontas soltas, e as pessoas queriam respostas. E a cada teaser as pessoas teorizavam mais sobre. O Bonnie macabro com a legenda "Fui eu?", mas aí a Chica na macabra vem falando "Fui eu?", e depois temos o Fox macabro com a língua pra fora falando "Ou será que fui eu?". Será que eles estão falando da famosa mordida de 87? Porque se você acessava o HTML da página, você vinha vários 8 e 7 na página. Enfim, chega de falar de posters, porque agora a gente vai falar de 23 de junho de 2015,
que foi a data que Five Nights at Freddy's 4 saiu. O menu é algo medonho, já que não temos nenhum animatrônico no fundo. A tela é completamente vermelha, com apenas a visão de uma casa ao fundo. E ao invés de sermos um guarda de segurança, somos uma criança no quarto. E essa criança tem apenas uma lanterna e portas de madeira para se defender dos nossos inimigos animatrônicos, os Nightmares, sendo ele Fred, Chica, Foxy e Bonnie. Para passarmos as noites, precisamos prestar atenção no áudio do jogo. O Scott foi um canalha de ter feito isso, porque por você prestar atenção no áudio, você tem que aumentar o volume no máximo, fazendo assim você ficar vulnerável aos jumpscares, já que você vai estar com o volume estourando e o áudio do jumpscare vai estar estouradaço. Se você ouvir alguma respiração, você tem que fechar a porta e logo em seguida sair. Caso você não use, você tem que usar a lanterna para afastar quem estiver vindo do corredor. Assim como o FNAF 1, Bonnie e Chica atacam pelas suas respectivas portas. Já o Fox, ele vai a todo custo tentar entrar no seu armário. E quando ele entrar lá, ele não vai mais sair até o final da noite. Tem como você evitar que ele chegue, então tem que prestar bastante atenção nos áudios. Caso ele entre, você tem que fechar a porta até ele virar uma pelúcia. Se você deixar ele muito tempo no seu armário ativo, na sua forma de ataque, ele vai te matar. Já o Fred, ele vai ficar atrás da sua cama, spawnando minions. Se chegar ao número de 3, o próximo que spawnar vai ser ele. Os minions você afasta com sua lanterna, então é só iluminar. Você tem que aguentar das meia-noite até as 6 da manhã. Falando assim até parece sim, mas minhas palavras não se valem nada com a dificuldade desta porra desse jogo. Porque se você não tiver um fone bom, você tá fudido pra jogar esse jogo. Meu fone é tão vagabundo que ele não tem o lance de você escutar de um lado e de vez em quando escutar de outro. Ele simplesmente funciona pros dois lados, não importa o que você faça. Por isso eu sou péssima nesse jogo. Mas não só isso, o Scott viu que o jogo era difícil, então após cada noite você tem um minigame do Plush Trap. No minigame do Plush Trap você tá num corredor com essa praga aqui em cima da cadeira. Você tem que iluminar a lanterna no momento que ele ficar em cima desse X. Caso você consiga, você vai ter 2 horas de vantagem na próxima noite. Claro que se você morrer nessa noite, na sua próxima tentativa, você vai ficar nas 12 de novo. Então foda-se. Mas a gameplay é basicamente essa. Apenas na quinta noite que muda alguma coisa, que você vai ter que enfrentar o Fredbear. Na quinta noite, só ele fica ativo. E ele pode vir de todas as direções possíveis, tanto nas portas, quanto no armário, quanto atrás da sua cama. Então presta atenção nos áudios, porque senão você vai ser mogado por esse urso pançudo. Porém, tem outro animatronic que aparece apenas na 7ª noite, sendo ele o Nightmare, que é a mesma coisa do Fredbear, só que ele é preto. Agora senta que lá vem Lore. Pessoal, só uma adenda aqui. A Pavin não jogou os jogos, tá? Tudo que ela tá pegando aqui é roteiro antigo do PlayStation, cara. Mas é mesmo. Nesse jogo temos lore escrita finalmente. Ao final de cada noite vai ter uma mensagem com contagem de dias até uma festa rolar. Faltando 5 dias, temos esse bichinho que fica falando conosco, falando que tem alguém nos atormentando. E controlamos uma criança chorona e um quarto bem pequenininho com vários brinquedos dos animatronics. Esses são meus amigos. E ao bater na porta, percebemos que estamos trancados. Tentamos abrir a porta, mas não conseguimos. Então a criança começa a chorar. Faltando 4 dias para a festa, a criança sai do quarto. Porém, o urso que fala com a gente diz que ele está se escondendo de novo. Inclusive, a porra do urso é uma câmera ou é um amigo imaginário desse merdinho? Até porque vemos ele nesse formato de flor aqui, então é discutível. Enfim, essa pessoa que está atormentando a pobre criança é o irmão mais velho dela, dando um susto no pobre coitado. Faltando 3 dias, estamos em uma pizzaria. E o Fredinho fala que ele foi embora sem a gente. Isso porque nosso protagonista odeia a pizzaria, porque ele tem medo dos animatrônicos e as histórias de terror que circulam essa pizzaria. Mas é ao tentar sair sozinho da pizzaria, ele fica com medo dos animatrônicos e cai no chão. Faltando 2 dias, tomamos coragem pra sair da pizzaria finalmente. A gente fala com alguns NPCs na rua e descobrimos que a tal festa é o nosso aniversário. Ao voltar pra casa, podemos ligar a TV e vai passar um comercial de Freddy's and Friends. Mas pra frente eu falo sobre isso. Porém, ao voltarmos por 4, nosso irmão nos atormenta de novo. Faltando 1 dia pra nossa festa, nosso irmão prende a gente dentro da sala de consertar robô. E no dia do nosso aniversário, o irmão dele se reuniu com os amigos pra pregar uma peça no aniversariante. Ele quer fazer a criança chorona beijar a cabeça do animatrônico Fred. A criança pede pra não chegar perto do Fredbear, porque ela tem medo dos animatrônicos. Mas mesmo assim o irmão não escuta, colocando a cabeça da pobre criança dentro da boca de Fredbear. Só que por ele ser um animatrônico que tem uma movimentação de abrir e fechar a boca, a criança acaba recebendo a mordida.
Ao finalizar a sexta noite, o nosso irmão pede desculpa para a gente. E depois o diálogo muda pra alguém falando que vai nos consertar. Ao finalizar a sétima noite, a gente tem essa visão dessa caixa, que tem a mensagem: algumas coisas deveriam ser esquecidas. Pelo menos por enquanto. E bom, isso parecia o último jogo da franquia. Ele foi anunciado como o final do capítulo. Depois disso, o Scott no scottgames.com postou essa imagem de Take-Two com todos os animatronics. E eu expliquei a história do jogo. Bom, pelo menos a superfície dela. E temos outras coisas aqui que eu acabei não contando. Como por exemplo, tem uma parte que a gente consegue ver o homem de roxo da pizzaria. Caso a gente se aproxime perto dele, a criança para de chorar. Ou seja, esse cara é o pai da criança chorona. Sabe o que isso significa? Que o homem de roxo pode ter enlouquecido por perder o seu filho. E aquele último diálogo dizendo: eu vou te consertar, significa que ele estava a todo custo tentando trazer a sua criança de volta. E é por isso que ele fez tudo o que ele fez. Não é isso que eu me surpreendi. Significa que esse homem ficou 2 vezes no pelo. Por mais que a gente tenha ceninhas explicando a história, isso acabou deixando mais confuso. Cacete, somos uma criança vendo animatronics tenebrosos no quarto. Bom, nesse jogo temos várias cenas raras quando a gente vira pra nossa cama. A gente pode acabar vendo um soro, um vaso de flores ou um frasco de remédio. E o que isso ajuda a gente? Bom, no site do Scott Games ele acabou dando várias pistas para a gente. 4 jogos, uma história. Por que o bico da Toy Chica está caído no chão? O que se vê nas sombras é facilmente mal interpretado pela mente de uma criança. Além disso, o Scott falou que as pessoas não tinham chegado a acertar a história do jogo. E se perguntou: as pessoas aceitariam a história de FNAF se soubesse como ela realmente é? Então, juntando tudo que a gente sabe, o que a gente conseguiu aprender com os 4 jogos, o que significa? Teoria do coma. Tá de sacanagem! Esse fudido criou uma franquia inteira pra ser tudo um sonho no final. Pode falar o que for, mas tava na cara que era a teoria do coma. E nada vai mudar que o Scott não queria fazer tudo um sonho no final. Só que o bosta do Scott esqueceu um pequeno detalhe. No FNAF 1, o cara do telefone fala da mordida de 87 e fala que a pessoa conseguiu sobreviver, só que sem o lóbulo frontal. Se a pessoa perde o lóbulo frontal, ela não sente mais medo. Então tudo ser um pesadelo da criança, é por isso que a gente vê os animatronics Nightmares, não faz sentido. E após saber dessa informação, eu acho que o Scott viu e falou: putz, fiz bosta. E eu vou falar uma coisa pra vocês: eu detesto o FNAF 4. As pessoas gostam de pagar pau pra porra do jogo só porque os animatronics são maneiros, mas ele é o pior FNAF já feito. Falei mesmo. O Scott não sabia pra onde tava levando a história. Você pode falar: ai, mas a gameplay... Porra, as pessoas não se importam com a gameplay. É literalmente ficar fazendo a mesma coisa por 8 minutos. Esse jogo dá pistas que contaria a mordida de 87, mas na verdade era a mordida de 83, porque a porra da TV mostra o desenho animado falando 1983. Claro, pode ser muito bem o ano que o desenho foi feito, mas ninguém leva por essa interpretação. Inclusive, as pessoas estão tentando entender a história de FNAF 4 até hoje. A teoria mais aceita é que FNAF 4 se passa ao mesmo tempo que o 1. Eu sei, isso é confuso, e ler um dicionário de trás pra frente seria mais fácil de entender do que esta merda. Enfia no cu FNAF 4, nota 4. Ok, já podemos ver que a história de Five Nights at Freddy's está ficando confusa demais. Calma que piora! Porque pra entender algumas coisas do próximo FNAF, que é o FNAF 5, a gente precisa ler livro. Sério, ler! A coisa mais engraçada de tudo isso é o fato de Five Nights at Freddy's ter Silver Eyes. Era pra ser o Five Nights at Freddy's, a história não contada. Só que o nome foi alterado de última hora. Parece que o Scott ia entregar coisas de histórias, mas depois ele resolveu criar um universo alternativo. Virou a DC agora, né? Mas acredite, o livro explica coisas que não explica no jogo. Ou seja, você tem que ler um livro que tem coisas que devem ser consideradas e outras coisas que não. Por exemplo, esses 2 bostas aqui que eu já tinha mencionado no FNAF 3 só foram mencionados no livro, que são eles, William Afton e Harry Emily. Eu tô dando todo esse contexto em si porque mais pra frente isso vai ficar muito confuso. Isso porque eu não mencionei o FNAF World, que foi lançado depois do FNAF 4. Isso porque nem era pra ser um jogo considerado da franquia. Mas adivinha só, numa atualização, o Scott Caldo colocou uma cena secreta, onde tem um cara frustrado falando de uma tal Circus Baby que ele criou. Todos achavam que era o Harry Emily que tinha criado por conta dos livros. E hoje em dia nem deve ser mais considerada essa
cena, foi só um anúncio de próximo jogo. Então, 7 de outubro de 2016 foi lançado Five Nights at Freddy's Sister Location. O jogo começa com uma cutscene dublada. Uau, finalmente temos áudios no jogo. Na cutscene mostra duas pessoas conversando. A pessoa fala que o robô é de última geração, que ele está impressionado com isso. Só que ele tem algumas perguntas sobre o robô. Então o criador responde que ela pode dançar, cantar, encher balões com a ponta dos dedos e até fazer sorvete. Porém, a outra pessoa responde: Those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Então somos mandados para o menu de Five Nights at Freddy's Sister Location. E o menu volta com a essência, com os animatronics no fundo, trocando, dando grit. Só que o que não tem essência é o some, né? Porque os 5 noites com o Freddy's, a gente não tá mais no Fred. Na verdade, nem estamos em uma pizzaria. Estamos em um lugar subterrâneo que guarda animatronics e os aluga para festas infantis. O nosso trabalho é garantir que os robôs fiquem funcionando bem. E temos essa voz que fica falando conosco. Essa voz é uma voz de IA. Ele nos diz para inserirmos o nosso nome, mas como o sistema tá tudo bugado, as letras ficam piscando. Mas enfim, esse jogo é um tanto que diferente pra franquia Five Nights at Freddy's, porque cada noite vai ser algo diferente. E nossa, eu nunca me diverti tanto em um Five Nights at Freddy's quanto esse. Na primeira noite, após a gente sair do elevador e rastejar pelo duto, somos mandados para uma sala que tem 2 botões ali, sendo um de luz e um de choque. De um lado a gente tem a Ballora e do outro o Funtime Fox. Então temos que ver os animatronics com a luz, e se eles não estiverem lá, a gente tem que dar um choque controlado neles. Dá choquinho. Um choque controlado, olha o barulho dessa porra. Após concluir essa etapa, somos mandados para outro duto, que nos leva até o palco da Baby. E lá temos que fazer a mesma coisa, iluminar e dar choque caso ela não esteja lá. Caso é foda. Depois de fazer isso algumas vezes, a gente pode voltar para casa. Aí não saiu um punho ali do teto da ventilação. Pois é, esse jogo não ficamos das 12 até as 6 da manhã. Então, ao chegarmos em casa, a gente pode comer uma pipoquinha enquanto assistimos um programa de TV. Na TV tá passando uma novela sobre uma família desestruturada com um pai vampiro. Passa pra comer a pipoca. É Daí só ele o fala, PNG. mano, e essa televisão aí? É o Tena. Mas o Tena é mais moderno que isso. Na noite 2, a gente começa fazendo a mesma coisa da noite 1. A gente vai lá, ilumina, damos choque na peituda e no robô metrosexual, até que a gente vai pra sala da Baby pra dar choque nela. Porém, a energia acabou. Todos os lugares estão abertos. E a voz que está falando com a gente é substituída pela voz da Baby. Ela se pergunta por que em sã consciência alguém aceitaria um emprego daquele. E ela diz pra gente entrar em um esconderijo secreto que tem na sala. Isso porque por a energia ter acabado, todos os bichos estão à solta. Então entramos dentro de um compartimento e o fechamos para nos proteger. Nessa sessão a gente tem que evitar contato visual com essas criaturas que são esses bebês feios para diabo. E se a porta começar a abrir, a gente tem que segurar para que ela não se abra. É claro, se a gente segurar demais, a gente vai acabar ficando cansado. Mas é só fazer isso algumas vezes e a sessão acaba. Porém, à noite não. A Baby fala que a gente vai ter que reinicializar o sistema de energia. Porém, temos que passar pela sala da Ballora. E a Ballora não é alguém muito amigável, então a gente tem que ir devagar. E se a gente começar a ouvir a música dela, a gente tem que ficar parado. Inclusive, eu queria dar um destaque aqui pro design da Ballora, que todo mundo fala da Toytica, mas ninguém fala da Ballora, que é literalmente um animatrônico com 2 peitão. Que andar pra frente, devagarinho, devagar. Para. It seems you are taking a long time. Filha da Please puta. proceed as quickly and as quietly as possible. Para. Para. Continua? Oh, e o tamanho dessa porra? Assim? Mas aí, pode. Para! Oh, para. Para, porra! Isso, caralho. Após essa sessão, vamos para a sala do disjuntor. Nessa parte, a gente tem que segurar as partes que estão pedindo até dar 100%. Porém, o Funtime Fred está nessa sala. E ele está vindo em nossa direção para nos atacar. Então, a gente tem que se defender dele tocando um áudio, mandando ele dormir. Podemos ver se temos ou não que tocar o áudio, porque tem essa cor sinalizando o nível de perigo. Se ficar vermelho, significa que ele está prestes a nos atacar. Mas é difícil saber dessa informação, porque enquanto você estiver com um tablet na sua cara, o nível de perigo vai estar no extremo. E sério, na primeira vez que você estiver jogando isso e você não souber o que fazer, você vai entrar em pânico. E tudo deixa mais assustador por conta da dublagem desse bicho.
Puta merda, essa voz é muito estridente, vindo de um robô rosa. Vai dormir, porra. Vai dormir. Ok. Você tá de sacanagem. O que eu faço? Eu não consigo abrir a câmera. Eu não sabia que tinham colocado Von Clutch do Crash Tag Team Race dentro do animatrônico. Vai dormir, corninho. Vai dormir. Vai dormir, filho da puta. Great job. This completes your Filho tasks da for the night. puta! Após religar a energia, temos que passar novamente pela galeria da Balora. Mas depois disso, a gente finaliza a segunda noite. Na terceira noite de trabalho, estamos descendo no elevador com sons de bongô no fundo. Nessa noite, a gente tem que fazer a manutenção no robô. Se a gente tem diploma de mecânico ou não, foda-se aí, meu patrão. Mas é claro que não podia ser só arrumar o robô. Pra chegar aonde a gente precisa arrumar o Funtime Fred, temos que passar pela sala de Funtime Fox. Diferente da Balora, aqui a gente anda um pouquinho e ativa o Flash. O Flash serve para espantar Funtime Fox. Se Funtime Fox estiver perto, a gente tem que ficar iluminando com um Flash até sair. Claro, se a gente ficar gastando muito o Flash, Funtime Fox vai matar a gente. Ah, filha da puta! Enfim, após essa parte infernal, temos que arrumar o Funtime Fred, seguindo as instruções que a voz nos dá. Pressiona a bochecha direita, esquerda, aí você pressiona perto do olho e depois perto do nariz. Depois a gente tem que pressionar perto do queixo e tirar o disco dentro do peito dele. Então a voz fala que a gente precisa apertar o botão que fica na barriga do bombom. Só que o traste sumiu, então a gente tem que procurar ele. E ele é muito chato, porque você não sabe onde ele tá. Se você for rápido demais com a lanterna, ele vai acabar se escondendo de novo. Então o segredo pra passar dessa parte é tirar seu olhar do campo de visão do bombom. Espera uns 12 segundos e depois vai lentamente até ele, mas só se a barriga dele estiver aparecendo. E pronto, você aperta o botão dele. Após essa sessão, você precisa de novo passar pela sessão de Funtime Fox. Só que essa sessão é scriptada pra te dar um jumpscare. Mas calma, você não morreu não. A Babies nos salvou de ser feito de Scott Busters. Então ela colocou a gente num traje de Spring Lock. Isso já é um bom sinal. Então após um monólogo da Baby falando sobre escavador, ela tira a parte de cima do nosso traje e manda a gente rodar as travas de mola da roupa. Afinal, se ela se soltar, vamos ser esmagados. Nessa parte do jogo, você tem que apertar esses botões aqui, que são as Spring Lock. Você tem que ficar apertando elas o máximo que você der. E são muitas. Porém, caso uma esteja quase se soltando, ela vai começar a piscar em vermelho. E se ela se soltar completamente, você morre. E essa situação piora porque as minarinas vão aparecer. Elas vão começar a subir pelo seu traje. Então você tem que apertar a direção onde ela está subindo. Se ela estiver subindo pela esquerda, você aperta a esquerda até ela sair. Se ela estiver subindo pela direita, você aperta a direita até ela sair. O problema é que fazer isso faz com que as molas se afrouxem. E essa noite é um cu! Eu morri dezenas de vezes nessa porcaria. Imagina se estivesse do outro lado. Vem do outro lado. Ô, filho da... Sai. Chelos. Filha da... Obrigado, Circus Baby. Calha a boca agora. Eu sei o que tem que fazer. Eu não sei como. Que inferno. Ah, o bom é que é só soltar todas que você morre. Ué! Como é que as minerinas são vivas? Elas são só robô mesmo? Que elas são defeituosas ou tem alma? Agonia. Tem reminiscentes e agonia, que são dois conceitos diferentes. Como que ele tá mexendo nisso? Não usar as mãos. É o Magneto, velho. Eu sou um zumbi, lembra? Eu sou um zumbi, eu posso fazer o que eu quiser. Ainda não é. Como que eu fiz? O cara tá tentando... Nossa, tem que comprar um botijão de gás novo, pô. Não quer ligar nem ferrando. Gão elétrico, olha, velho. Tá entrando o bicho, hein? Nossa, é a festa. Eu acho que talvez você não pode mexer muito a cabeça quando elas estão ali, saca? Talvez. Minigame! Alô! Achei alô! Perigo iminente, não vou me mexer. Eu não mexer a cabeça, elas não vão me ver. Aqui é perigoso, não posso me deter. Eu tenho que calar para a minha... Filha da... Open the faceplates for you. Baby, você podia me ajudar, sei lá, matar teus amigos? Certo. Ok. Ai, meu Deus, que medo. Acho que quando começa a encher de bicho, significa que tá dando problema. Não, não significa porra nenhuma. Não significa nada, é só pra dar medo. Ah! Ô, Baby, para de ser tão psicopata. Ah, a Baby jogando xadrez 4D dela, né? Vai tá síndrome de protagonista da Baby, velho. Ela tem sorte que ela é um bicho de 2 metros. Porque se ela fosse a menininha que ela era ainda, o Michael metia porrada, né? Era só dar uma bicuda na criança. Nossa, que inferninho. Machucou o bumbum.
O Scott tava muito, sei lá, eu odeio minha vida, minha esposa me largou. Bom, após essa tortura chinesa, a gente pode voltar pra casa. Na quinta noite, somos mandados para fazer os reparos do robôs novamente, dessa vez na Baby. Enfim, ao chegarmos lá, a Baby desativa a voz de IA que estava falando com a gente. E ela fala pra gente reparar ela. E ela diz que ela está quebrada, e a gente é a única pessoa que pode resolver. Nós temos que tomar cuidado porque a Balora tá lá. E ela tá puta da vida, porque na noite passada deram porrada na cara dela. Então apertamos a sua bochecha, a gente coloca a senha que ela pede, pegamos um disco que tá no braço dela pra continuar falando com a gente, e ela fala pra gente apertar o botão pra mandar ela pra sala de escavação. Então a Baby vai começar a nos guiar pra gente ir pra sala de escavação também. Se fizermos tudo que ela pede, a gente vai pra sala. A voz de A anuncia que a gente tá num lugar muito perigoso, mas a Baby corta a voz mais uma vez. Ela diz que todos os animatrônicos já passaram por lá, e ela finaliza seu monólogo dizendo que todo mundo vai poder finalmente sair daquele lugar. Que porra é aquela ali na janela? No final do jogo, temos uma cutscene com a sombra de um homem, e ao abrir os olhos, mostra os olhos roxos. Mas o que acabou de acontecer aqui? Ah é, eu não expliquei. A lore. A lore desse jogo é que a gente é o irmão mais velho daquela criança chorona, e que estamos em busca da nossa irmã. Pois é, a gente não tinha só um irmão, a gente tinha outro. Isso é revelado por aquele quarto que tem no FNAF 4. Nosso objetivo é localizar a nossa irmã, por isso estamos trabalhando nesse local. Nossa irmã acabou tendo um fim trágico, porque os robôs desse local foram feitos para capturar crianças. A Circus Baby fez isso. Em um minigame que tem quando a gente acaba morrendo várias vezes, controlamos a Baby dando bolinhos para crianças. E se fizermos tudo certo nesse minigame, a gente consegue pegar no sorvete. Vemos uma garota de olhos verdes indo em direção a ela. E o pior acontece. Inclusive, conforme a gente vai progredindo na noite, sempre tem a voz de uma criança falando que queria ver a Baby. Daddy, why won't you let me play with her? Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Daddy, just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. Daddy isn't watching. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch your show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. Where did the other children go? Pra quem não sabe, o nome dessa criança é Elizabeth. E adivinha onde foi revelado? No livro! William não queria que sua filha chegasse perto da Circus Baby. Afinal de contas, ele programou o robô pra capturar a criança. E após isso, a Baby acabou ganhando vida própria. Isso porque no minigame ela tem olhos azuis, e quando a gente está no jogo, ela tem olhos verdes. Embora ela nunca apareça no jogo, além do trailer, claro, mas... né? Inclusive, enquanto eu tava jogando, a Baby ganhar vida é meio discutível, né? Porque a Baby age de uma maneira um tanto quanto curiosa. Parece que ela tem consciência própria, e não é Elizabeth. Parece que são duas entidades diferentes. You know that I was on stage once? Sabe que eu já estive no palco uma vez? Não foi por muito tempo. Só um dia. What a wonderful day, though. Que dia incrível foi aquele. Eu estava numa pequena sala com balõezinho, algumas mesas. Ninguém sentou nas mesas. Mas crianças iam correr pra dentro e pra fora. Algumas tinham medo de mim. Outras gostavam das minhas músicas. Música sempre estava saindo de algum lugar. Pelo corredor. Eu sempre contava as crianças. Eu não tinha certeza do porquê. Eu sempre estava ciente de quantas pessoas estavam na sala comigo. 2, então 3, então 2, então 3, então 4, então 2, então nenhuma. Elas geralmente brincavam em grupos de 2 ou 3. Eu estava coberto de glitter. Eu cheirava como bolo de aniversário. Tinham 2, então 3, então 5, então 4. Eu posso fazer algo especial. Sabia disso? Eu posso fazer sorvete. Mas eu só fiz isso uma vez. Tinham 4, então 3, então 2, então 2, então 1. Algo aconteceu quando eu tinha uma pequena garota, sozinha. Eu não era mais eu mesma. Eu parei de cantar. Meu estômago abriu. E tinha sorvete. Eu não podia me mover.
Eu não podia me mover, pelo menos até ela chegar perto. Tinha gritos por um momento, mas só por um momento. Então as outras crianças chegaram, mas elas não podiam ouvir ela por conta do som do seu próprio excitamento. Eu ainda escuto ela às vezes. Por que isso aconteceu? Então a Baby é a Baby. Baby é uma pessoa só mesmo. Elizabeth? É, parece que são duas entidades diferentes ao mesmo tempo. Enfim, os animatronics querem entrar dentro do corpo do Michael porque eles querem arranjar uma maneira de sair de lá. Isso porque a vida deles é conviver com um bando de criança chata e também ficar sendo desmontado e remontado toda hora, além de ficar tomando choque. Então eles enganam o Mike pra entrar dentro do corpo dele. O Ennard, pra quem não sabe, é os 4 animatronics juntos. Eles são um monte de aglomerado de fio. Tanto é que na quinta noite tem uma sessão extra. Caso você não obedeça a Baby e for por uma direção completamente diferente, você vai chegar numa sala e a Baby vai começar a falar: nossa, por que você não confia em mim, cara? Por que você tá fazendo isso? Isso porque os bichos estão querendo sair da pizzaria. Inclusive esse minigame lembra bastante o FNAF 1, onde você tem porta esquerda e direita pra se defender. Você tem um mapa pra ver o Ennard e também uma ventilação, que ele também vai tentar entrar por lá. Seu objetivo é chegar até as 6 da manhã, que nem todo FNAF padrão. Inclusive, conforme você vai avançando na noite, você vai chegando perto do final, a Baby começa a usar a voz da Elizabeth pra fazer você desistir. Hello? 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 We need you so that we can hide. We need you so that we can leave. I don't understand. I don't understand. I know it was an accident. Everything is okay. I'm still here. You have to let me inside the room. Isn't this why you came here? To be with me again. Tipo, se a Baby já é a Elizabeth, por que ela já não faz isso desde o início? Sério, é muito confuso. Os bichos são entidades diferentes? Ou eles não são? O que tá acontecendo? FNAF, me explique! E, bom, o plano deles dá certo. Eles conseguem fugir da pizzaria, mas não por muito tempo. Nesse jogo tem uma Custom Night. A Custom Night é mais um extra pra você jogar. E na moral, essa eu acho que é a melhor Custom Night que existe. Cada animatronic aqui faz uma coisa diferente. O Big Bag vai entrar pela ventilação, então você tem que fechar ela. Phantasm Fred eu acho que é o mais legal, porque ele vai vir em uma porta e ele vai anunciar que o Bombom vai atacar. Então você tem que fechar a porta de onde tá vindo o áudio dele. E se ele anunciar uma surpresa, você tem que fechar a porta oposta. E ele pode ficar alternando entre essas portas. O Phantasm Fox, ele vai sair da cortina e correndo pela sua porta. A Ballora pode vir das duas portas, então você tem que prestar atenção da onde tá vindo a música dela. Se a música vier da porta da direita, você fecha a porta da direita e vice-versa. Os Electro Badges, eles drenam a energia. Se houver um sinal de perigo próximo, o jogador deve administrar um choque controlado para desabilitar. O Lolvit vai aparecer nos 3 monitores. E ele serve para te distrair, porque o barulho dele vai impedir você ouvir os outros animatronics. Então você tem que digitar LOL com o seu teclado pra desabilitar ele. O Fonet, ele vai correr aleatoriamente pela sua sala, então você tem que apertar o nariz dele. E o Endo é tipo o Golden Freddy, ele vai aparecer na sua sala, então você tem que abrir a câmera e fechar antes que ele te dê o jumpscare. As menininas vão aparecer aleatoriamente e começarão a drenar o suprimento de oxigênio do jogador. Então a gente tem que dar choque nelas pra elas não tirarem nosso ar. E as menininas 2 vão aparecer na nossa tela e elas vão bloquear o nosso campo de visão. É só isso, não tem como você tirar elas de lá. Mas o foda é porque nesse jogo a Baby não tá nele, o que eu acho que é um ponto bem negativo. Ela é a protagonista do jogo e o único jumpscare que temos dela é do trailer. Mas sobre os animatronics, eu acho que eles têm um design muito legal e aterrorizante, como eu disse, principalmente porque eles falam. Mas não só isso, o jumpscare deles abrirem o rosto eu acho muito genial. Mas enfim, quando você conclui alguns desafios, você desbloqueia uma cutscene vendo o Michael Afton saindo da sua casa, feliz da vida. Só que conforme você vai progredindo, a cutscene vai mudando e o corpo dele vai ficando cada vez mais e mais podre. Porque na verdade esse não é só o Michael, é o Michael com os animatronics dentro dele. E no último dia ele já tá podre, tá até hoje o pobre coitado. E os animatronics, vendo que não vão conseguir ficar lá por muito tempo, eles acabam sendo cuspidos. Eles vão pro bueiro mais próximo. Só que o Michael tá morto, né? Não por muito tempo, porque a Baby começa a chamar pelo Michael, falando que ele não morreu. E assim ele se levanta como um zumbi, enquanto os animatronics estão lá rastejando pelo esgoto. Então,
esse foi FNAF 5. Ok, em gameplay eu acho ele muito bom, embora ele tenha falhas, porque a primeira e a quinta noite você literalmente não faz absolutamente nada. Na verdade, grande parte das noites é um simulador de andar, mas eu me diverti muito com esse jogo. Ele sai da mesmice de FNAF, que é você ficar fazendo a mesma coisa. O jogo com certeza é muito interessante, Mas um dos pontos negativos é que o jogo não tem legenda em português, então fica complicado você entender o que você tem que fazer. mas a história deixa um pouquinho a desejar, né? O fato de você ter que ler um livro pra entender coisas do jogo é complicado. Enfim, FNAF Sister Location, eu vou dar a nota 9. Ele seria um 10 se ele não tivesse com uma história toda cagada, defeituosa. Mas enfim, é óbvio que um jogo com alguns buracos precisava de mais um, porque vamos apagar o fogo com gasolina, né, Scott? Ok, agora virou VAR. FNAF 6 foi anunciado como um simulador que não teria nada a ver com a história. Ele foi feito para ser um tycoon de gerenciar pizzaria. E ao abrir, você se depara com um jogo 8 bits. Porém, conforme você joga, vai tendo uns bugs. E esses bugs vão aumentando até se sobrecarregar. E somos mandados para uma sala com uma baby macabra. Temos uma fita e um papel na nossa frente. E ao tocarmos, a gente vê a voz de um homem falando qual é o nosso objetivo. Era testar os animatronics a estímulos sonoros para ver se eles têm alguma reação. E temos essa folha que precisamos anotar sim ou não, ou desconhecido, pra ver como ele reage ao som. E é óbvio que o gravador começa a fazer uns barulhos bem estranhos. Mas enfim, depois desse show de bizarrices, temos um comercial muito bom, falando que está na hora de fazermos parte da Freddy Fazbear Entertainment. Sim, eu quero ter meu nome associado a uma franquia composta de assassinatos e crime contra funcionários. Ela diz que temos que investir nosso dinheiro na pizzaria, comprar animatronics, utensílios para atrações e objetos para a pizzaria. Siga as regras da pizzaria. Tem uma atmosfera acolhedora. Tem uma pizzaria que entretém os outros. Compre máquina para as pessoas gastarem fichas. E cuide da segurança. Cheque a qualidade dos itens que você compra, porque pode haver coisas escondidas neles. Por que teria coisas escondidas neles? Não faz sentido. Sorria! Você é a cara da Freddy Fazbear Pizza. Bom, estamos em Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator. E na minha cabeça, esse era o melhor FNAF, porque ele tem essa parte de você construir a sua própria pizzaria. E isso é muito da hora. Você compra as coisas no catálogo e pode colocar os itens comprados em lugares específicos. Cada item tem um atributo. A atmosfera, ela torna o ambiente agradável e atrai mais clientes. Saúde e segurança, reduz acidentes e processos. Entretenimento, aumenta a diversão e o público gera mais lucro. O bônus, ele te dá um lucro direto e ele também melhora os ganhos diários. E tem os riscos, que mostra o nível de perigosidade do item. E é claro que ele pode causar um processo na sua empresa. E essa parte do jogo é muito legal. Eu jogaria facilmente um simulador de pizzaria. Você tem uma certa quantia de dinheiro, e conforme os dias se passam, você vai ganhando mais dinheiro. E quando você compra um jogo, você pode ganhar dinheiro com isso, principalmente se você colocar ficha de moeda. E se polir a máquina também, porque daí as crianças vão olhar brilho e falar, brilho. Inclusive, vários jogos que você compra, você pode testar. Eles não são apenas decoração. Você pode jogar nas máquinas. Aprende aí, ô Secret Bitch. E tem muito minigames. Tem esse bem tosco de você pegar um balão. Tem o de pular na piscina de bolinhas, que você pode quebrar seu pescoço. Tem esse de pegar patos. Tem o do robô que conta histórias de lore. Tem esse aqui de pegar frutas, que eu não consigo jogar esse depois que eu ganho a primeira vez, porque o minigame vai ficando triste, com música distorcida, e a garotinha que antes estava feliz começa a ficar chorando. Eu sei que faz parte da lore e tudo mais, mas eu fico triste, eu não consigo jogar esse jogo. Tem o motorista da meia-noite, que a gente controla um carro desgovernado, que também tem lore. Tem de pesca, basquete, tem essa porra aí. Tem até minigame de navinha, velho. E é claro, também temos o minigame mais famoso do jogo, que é o minigame da Puppet, que nosso objetivo é achar uma criança com fita verde, e que em algumas tentativas a gente finalmente pode encontrar ela, só que ela está do lado de fora da pizzaria, na chuva. Como ela foi programada para proteger a garota com a fita verde, ela começa a enfrentar a chuva, mesmo sabendo que isso pode prejudicá-la. A marionete começa a falhar, mas com suas últimas forças, ela chega na criança, porém ela já está sem vida. E essa é a mesma representação do minigame do FNAF 2, onde a gente vê a morte da Puppet pelo Homem de Roxo. Esse é o único minigame que eu expliquei completamente, porque isso me causou uma pulga atrás da orelha. A Puppet com certeza é um dos animatronics mais antigos da Freddy Entertainment, correto? Correto. O Harry programou a Puppet justamente para proteger a filha dele, e ele colocou na programação da Puppet proteger a garota com fita verde. Primeiramente, não vamos entrar na discussão de que o Harry podia muito bem só contratar uma babá. Tudo bem, vamos levar isso em consideração. Você está me dizendo que a Puppet, um dos animatronics antigos, tinha
isso no sistema de segurança dela pra reconhecer quem ela devia proteger. Mas a Baby não. A Baby, que é um animatronic mais moderna ainda, ela podia cantar, repetir música que já existe, ela podia fazer sorvete, ela pode encher balão com a ponta dos dedos, mas este bosta do William Afton não pensou em nenhum momento de colocar uma trava de segurança na programação dela ou nos fantimes de não machucar a minha filha de cabelo amarelo esvermelhado. De verdade, ele não colocou isso. Ele preferiu de verdade só usar a palavra dele, sendo que ele sabia que isso podia acontecer. Mesmo que você falasse, ele não se importava com a Elizabeth. Não é assim que funciona. Se ele não se importasse, ele nem falaria pra ela não chegar perto do bicho. Isso porque a gente sabe que o William deixava as crianças jogadas na pizzaria pra fazer o que quiser. Não vamos levar em conta que ele também poderia contratar uma babá. Tá, não vamos levar isso em conta. Tudo bem, ele já era rico, mas não vamos levar isso em conta, porque ele é burro. Todo mundo no final é burro. Ok, vamos voltar pra pizzaria. Essa primeira sessão do jogo é bem simples. Você tem dinheiro, você personaliza sua pizzaria e prossegue. Você também pode aceitar anúncios para aumentar a sua renda. Esses anúncios vão entrar na sua pizzaria e te darão dinheiro. Só que isso pode te atrapalhar no futuro. Após você concluir essa primeira sessão, somos mandados para uma sala bem pequenininha, com um computador na nossa frente. Nosso objetivo é fazer as tarefas do computador. Termine todas e depois clique no botão de sair. Ok, parece bem simples. Porém, depois dessa sessão, a gente tem outra, que é a parte de salvar animatrônicos. Podemos escolher se a gente salva ele ou se jogamos de novo no beco. Se escolhermos salvá-lo, a gente tem que tocar uma fita que vai começar a emitir alguns barulhos. E após esse barulho acabar, a gente tem que assinar na folha de papel. Não importa o que você assinar, você só tem que assinar. E a gente tem que prestar atenção se o animatronic reage àquele som. Document results. Se ele reagir, a gente tem que dar choque nele. Só que também, se a gente ergue a folha de papel, ele pode se mexer. E ele tem 3 posições, sendo a neutra, a de pré-ataque e a de quase-ataque. Se ele estiver na quase-ataque, a próxima vez que você levantar a folha, ele vai te matar. Por isso, se ele se mexer demais, a gente também tem que dar choque. Só que se a gente der choque demais, o valor dele vai se perdendo. Se você escolheu salvar o animatronic, não importa se você perder ou não. Afinal, ele vai entrar na pizzaria de qualquer forma. A única coisa que muda, se você não tomar o jumpscare, você vai ganhar pontos. E esses pontos servem justamente para você conseguir mais dinheiro para personalizar mais a sua pizzaria. Inclusive, eu descobri que os arquivos desse jogo são abertos para edição. Então, eu posso chegar no save, colocar muito dinheiro e eu não preciso fazer mais nada. Eu posso comprar tudo. Como que o Scott não privou o negócio? Por que é aberto pra edição isso? Puta que pariu, Scott! Mas enfim, o problema de você salvar os animatronics é que naquela parte onde você tá naquela salinha, vai virar um completo inferno. Na sala você não tem só o computador, você tem dutos do seu lado. E por esses dutos que vem os animatronics. São 4 animatronics que você pode salvar. Que são eles Scrap Baby, Molten Freddy, Afton e Left. Sim, o nome dele é Afton, não Scrap Trap, como muitas pessoas acham que Nessa salinha você tem que fazer as tasks. Você clica em uma, aí você clica com o mouse pra fazer. Enquanto ela faz, você tem que prestar atenção ao som ao seu redor. Pois é, o Scott gostou bastante desse negócio de prestar atenção no áudio. E tem que ficar de olho pelos dutos, para que eles não cheguem na sua sala. Se ouvir algum barulho no duto esquerdo, você tem que ficar olhando no duto esquerdo. E vice-versa. E essa parte é muito chata! Esse é o barulho que faz no duto do segundo e do terceiro jogo. Esse é o som de respiração do FNAF 4. E esse aqui é o som que vem do duto desse jogo. Não dá pra ouvir nada! E não ajuda, porque algumas das tarefas que você tem que fazer fazem muito barulho. Então ouvir os bichos aqui é um completo desastre, porque você já tem o barulho do seu computador. E piora, os animatronics são atraídos pra sua sala devido ao som. Então você tem que de vez em quando desligar o PC e prestar atenção nos dutos ao seu redor. Se um animatronic vier de um duto, você tem que olhar pra esse duto. Assim ele vai se afastar e ir pra outro canto. Só que não fique olhando pra esse duto por muito tempo, porque se você ficar
olhando por muito tempo, os animatrônicos ficam mais agressivos ainda. Porém, a gente não precisa só verificar com o áudio dos dutos para ver se um animatrônico está perto. Podemos abrir uma aba específica no PC que é para detectar inimigos. E após um pequeno scan vai mostrar o quão perto eles estão. Aí é só você tocar um áudio. Porém, são 4 bichos! Eu nem mencionei o fato de que se a gente estiver fazendo uma tarefa e usar o sensor de detectar animatronics, a tarefa para. Ou seja, foda-se a porra toda. A gameplay é maçante e chata. E pior ainda mais, nesse jogo a gente tem um ventilador. E olha só, ele também faz barulho. Então a gente também tem que desligar ele para que não faça barulho. Só que nesse jogo tem outro sistema de game over, que é o sistema de calor. Você começa sempre com 60 graus. Ah, não é graus? É Fahrenheit. Ah, tá bom, você começa com 60 Fahrenheit. Se chegar a 120, você morre. Porém, esse jogo tem um sistema que é a ventilação silenciosa. Dessa forma, você vai ter uma pequena chance de sobreviver. Além disso, lembra das propagandas que eu falei que a gente podia aceitar? Então, caso a gente aceite as propagandas, quando a gente estiver usando o computador, de vez em quando vai tocar um anúncio. Além de parar a sua tarefa, ela também faz barulho. E o jogo te faz tudo isso porque o jumpscare também é uma merda. Você se assusta mais com o grito do bicho do que com ele te dando susto. Blá blá blá, vamos pra história. Nesse jogo, o pai da Puppet, Harry Emily, como eu havia mencionado, que também era parceiro de William Afton, resolveu criar uma pizzaria de fachada para atrair todos os animatronics que ainda estavam vivos. Dessa forma, ele tacaria fogo nesse local e faria os espíritos descansarem. Um ótimo plano se esse paspalho não tivesse demorado 40 anos pra pensar nisso. O cara sumiu todo esse tempo só pra agora resolver dar fim nos furry metálicos. Um deles, inclusive, é a Puppet, que tá dentro do animatronic Left. Ele deixou a filha dele sobrecarregando, agonizando no robô por uns 40 anos. Se o Jin e o Sen estivessem em Five Nights at Freddy's, eles teriam acabado com isso em 40 minutos. Seria menos se eles não passassem 15 brigando no episódio. É por isso que a gente tem que fazer questão de salvar os animatronics, ao invés de jogá-los no beco. Para quem não sabe, a gente controla o Mike de novo, o mesmo do Sister Location. Eu acho que dos outros jogos também, mas eu não faço ideia. Se a gente completar certinho as noites e resgatar todos os 4 animatronics, o Harry dá o discurso final dizendo que vai botar fogo no lugar. Então o estabelecimento inteiro começa a queimar. E ele agradece por a gente ter feito o plano ter sucesso. E diz que tem uma saída de emergência nesse local. Mas ele deduz que a gente não quer sair. Porra, de onde você tirou isso? E todos os animatronics queimam. E finalmente, a franquia Five Nights at Freddy's acaba. Ok, mas que merda foi essa? Eu acho que vocês perceberam o tanto de coisa que foi jogada no ventilador e nada foi explicado. Tipo, o Springtrap sobreviveu a um incêndio, que garante que ele não vai sobreviver a outro. O próprio Harry falou que tinha uma saída de emergência. Ai, não. Por que a Baby e o Monty-Frag estão separados, sendo que eles tinham virado um só, que é o Energy? Bom, essa é fácil de explicar. Na verdade, os animatronics Funtimes não gostavam da Baby, porque ela era muito mandona. E também eu acho que porque ela é filha do homem ruim. Então eles expulsaram ela do Energy. Então surgiu 2 animatronics diferentes. Agora não pergunte onde a Baby conseguiu essas partes que ela tem, sendo que eles saíram apenas com o endoesqueleto da porra do lugar. Mas o pior de tudo é que isso não foi revelado em nenhum livro ou jogo. Foi revelado no Scott Games e no FNAFworld.com, 2 sites do Scott que teve micros diálogos por um curto período de tempo. Eu descobri isso vendo um vídeo. Eu nem sabia que isso existia. Mas por que diabos a Baby ataca a gente? No Sister Location ela é o único bicho que não tem jumpscare, que ela queria sair a todo custo de lá. Por isso ela enganou a gente, ao invés de matar a gente. Mesmo depois que os animatronics saem do nosso corpo, ela que revive a gente. Então não faz sentido ela matar a gente. Nesse jogo, no final, antes do Harry dar o discurso dele, a Elizabeth fala: ah, estamos todos aqui, então agora eu vou te deixar orgulhosa, pai. Tipo, de onde surgiu esse apreço que ela tem pelo pai dela, sendo que, tipo, no Sister Location ela queria fugir do lugar que o pai dela colocou ela pra fazer experimentos e tudo mais. Pra quem não sabe, Sister Location é um lugar de fazer experimento com criança dentro de robô. Então não faz sentido ela querer sair, sendo que, tipo, porra, por que ela vai querer sair, então, se ela vai decepcionar o pai dela se ela fugir? Como eu disse, minha teoria é que a Elizabeth e a Baby são 2 personagens diferentes, explica a mudança de personalidade que ela teve de um jogo pra outro. Caso não, é só o Scott fazendo merda de novo. E a última pergunta que não quer falar: porque esse canalha ficou 40 anos desaparecido sem fazer porra nenhuma. Seja como for, esse foi FNAF 6. Uma jogabilidade penderra e um final confuso. O jogo podia ser o melhor FNAF, mas a gameplay dele atrapalha completamente. A história já tinha ido pro caralho mesmo. Foda-se, o Scott escreveu cucu já a história. Five Nights at Freddy's 6 fica com a nota 5. Mas pelo menos acabou Five Nights at Freddy's depois desse jogo, né?
Ultimate Custom Night é o último jogo da franquia Scott Calton. Depois disso, ele terceirizou o trabalho para outras empresas fazerem. Ok, vamos começar pra lore já. A lore aqui é uma tortura no inferno pro homem do ruim. É isso, essa é a história do jogo. Acabou. Mas a gameplay, ok, não é ruim. São literalmente 50 bichos que você pode personalizar na sua noite. E nossa, jogar isso aqui é uma bagunça. Droga. Caguei tudo. Isso aqui é os comandos básicos. É só isso. É até divertido você jogar esse jogo. Tanto é que ele era pra ser um extra do Five Nights at Freddy's 6. Só que o Scott Calton foi aumentando o projeto a ponto de virar um jogo solo. E eu não vou perder meu tempo falando que cada animatrônico faz. Meu Deus do céu, são 50 bichos. Aqui cada um tem uma função específica. Tudo bem, alguns funcionam da mesma maneira. Tipo a galerinha da Happy Froy. Isso aqui vem tudo pelo teto. Então é só aumentar o ar que eles vão tudo lá pra vala. Esqueci do aquecedor. Ai. Ah, não. Esqueci do aquecedor. E mano, tu morreu pro sapo. Sinônimo de bucha pro sapo. E é divertido jogar esse jogo. Inclusive, em 700 e em 700 pontos, você desbloqueia cutscenes. Nada explicando a história, apenas memes. Existem duas histórias que são contadas nesse jogo. Sendo uma do Fred Samurai, que ele quer derrotar o Foxy, só que ele nunca ganha. E sempre que o Foxy ganha, ele fala pro Fred fazer alguma coisa humilhante. Limpar as roupas dele, colocar um chapéu de fruta. E tem também a Chica High School, que tem uma Chica High School. O Scott sabia muito bem o que estava fazendo. A Chica é uma yandere que gosta dos animatronics e ela vai lá e despedaça ele. É essa a história. Mas enfim, eu gosto da Ultimate Custom Night. Por isso ela vai ter a maior nota aqui, que é 9.1. Só ganhou do Sister Location por pouco. E eu só não comento muito da Ultimate Custom Night porque não tem muito o que comentar, né? Mas enfim, esse foi a review de todos os Five Nights at Freddy's. Ok, mas vamos para as palavras finais. Eu não consegui postar isso em outubro. Pelo menos eu consegui terminar esse vídeo, e é isso que importa. Eu vi muita gente comentando e dizendo que Five Nights at Freddy's devia ter acabado no 7, que é na Ultimate Custom Night, depois da Pizzaria Simulator. Mas de verdade mesmo, o FNAF devia ter acabado muito antes. As pessoas têm esse gosto amargo com a franquia por conta do fracasso que foi Secret Breach. Secret Breach é um jogo horroroso, não tem o que falar, é um jogo porco. Porém, o FNAF AR e os outros que vieram antes, ninguém reclamou, até acharam muito legal, principalmente porque começava uma nova história, ao invés de focar nas histórias antigas. Acho que se FNAF fizesse spin-off, seria muito melhor do que ele tentar forçar uma história que tá cheia de buracos. Mas hoje em dia o Into the Pit é oficial, então foda-se, de verdade mesmo, de verdade. Quer saber? Pega FNAF, enfia no cu, FNAF, enfia no cu. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser virar membro aí, que eu vou começar a postar os vídeos antes pros membros, dá like e hype o vídeo. Hype esse vídeo aí que deu trabalho pra fazer, analisar todo o jogo, analisar todos os finais, eu mereço um hype. Manda pros amigos e é isso. Eu vejo vocês daqui outro mês, né? Mentira, daqui uma semana tem vídeo novo. Ou não. Você liga no robô que eu fiz. Na verdade, é Circus Baby, ela faz sorvete.